Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Quando eu tinha 15 anos de idade, fui a uma conferência de jovens na Universidade Brigham Young. Lá, conheci muitas pessoas incríveis e me diverti muito. Todavia, ocorreu um problema. No início da semana, o responsável disse ao nosso grupo que, se algum de nós perdesse a chave do apartamento, teríamos que pagar uma multa de $50. Adivinha? Durante a semana, em um baile, eu perdi a minha chave. Eu fiquei muito estressado porque eu não tinha o dinheiro para pagar a multa. Orei e tive uma sensação boa de que as coisas iriam dar certo. Procurei em todos os lugares, mas sem nenhuma sorte. Depois do baile, esperei do lado de fora do meu dormitório para que meu colega de quarto pudesse me deixar entrar. Quando ele chegou, eu lhe contei o que havia acontecido. Ele disse: "Sabe, encontrei uma chave na pista de dança hoje à noite. Vamos ver se era sua." E era. Veja, quais eram as chances de meu colega de quarto encontrar minha chave em um baile frequentado por mais de 1000 adolescentes? Para mim, aquilo foi um milagre. Jesus Cristo é especialista em milagres. Ele já realizou mais milagres do que se pode dizer. Os autores dos evangelhos relatam cerca de 37 milagres. Por página, Marcos compartilha mais milagres do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Mas Lucas, que como você se lembra, é o relato evangélico mais longo, contém o maior número de milagres no total. Uma das maneiras de abordar os milagres de Cristo é vê-los em diferentes categorias. Veja, o Salvador realizou pelo menos 19 milagres de cura e 9 milagres que envolveram os elementos da natureza. Há pelo menos 7 exorcismos e é interessante notar que estes só ocorrem nos evangelhos sinópticos. A quarta categoria de milagres é trazer os mortos de volta à vida, o que acontece 3 vezes. Hoje, vamos olhar para alguns milagres de cada uma dessas categorias. Como em muitos tópicos deste curso, esta será apenas uma visão panorâmica. E, obviamente, poderíamos ter várias aulas ou mesmo um curso inteiro focado apenas nos milagres de Jesus. Ok, vamos começar por um milagre de cura. Para melhorar nosso conhecimento, vamos até o livro de Levítico. Para a maioria de nós, Levítico é um livro menos conhecido das Escrituras. Mas lembre-se, no tempo de Jesus, o Levítico não era o Antigo Testamento. Era o atual Testamento. Era a lei atual do povo. Em Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46, lemos a lei relativa aos leprosos, abre aspas, "Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. Sua habitação será fora do acampamento." Fecha aspas. Você percebeu? De acordo com a lei, se você tivesse lepra, você deveria usar roupas que indicassem aos outros que você possuía a doença. Se alguém se aproximasse de você, você deveria gritar que você possuía lepra. Por que eles agiam dessa forma? No capítulo 5 de Levítico, aprendemos que se você toca algo que é impuro, então você também se torna impuro. Na verdade, se uma pessoa impura toca em algo, essa coisa se torna impura. E então, se você toca nesse item, você também fica impuro. Para alguns judeus, na época de Jesus, era muito importante manter o que se chama de pureza ritual, que alguns consideravam um tipo de santidade. Se você tocasse um leproso ou mesmo algo que ele tivesse tocado, então você se tornaria ritualmente impuro e teria que passar por uma série de lavagens ou outros passos para se tornar ritualmente puro novamente. Com esse conceito em mente, vamos para o livro de Marcos, capítulo 1. Este é um dos primeiros milagres que Marcos registra. No versículo 40, um leproso se aproximou de Jesus. Pense em como esse leproso é ousado. Ele deveria estar isolado, mas vem a Jesus, ajoelha-se diante dele e diz, abre aspas, "Se queres, podes tornar-me limpo." Fecha aspas. Considere a fé nesse comentário. Se queres. Em outras palavras, eu sei que você pode fazer isso. É só você escolher fazê-lo ou não. Jesus se encheu de compaixão, abre aspas, estendeu sua mão e o tocou. Ele disse, "Quero ser limpo." Logo, a lepra desapareceu e ficou limpo. Fecha aspas. Quero destacar a frase, Jesus o tocou. Será que Jesus teria poder de curar um leproso sem tocá-lo? Claro que sim! Algumas vezes Jesus curou pessoas sem estar perto delas.
Todavia, a partir dos elementos que aprendemos de Levítico 13 e Levítico 5, você consegue perceber o poder no toque de Jesus? Veja, Jesus está diante de um indivíduo e ninguém o tocou durante semanas, ou talvez meses ou anos. Como você se sentiria se estivesse no lugar desta pessoa? O que significaria ter Jesus tocado em você? Jesus não estava preocupado com a impureza ritual. Ele estava preocupado em demonstrar amor e compaixão pela pessoa que estava bem na sua frente. Para mim, a frase "Jesus o tocou" é um lembrete de que Cristo não tem medo de entrar na bagunça de nossas vidas. Ele virá, trazendo a cura. Depois de curar o leproso, Jesus vai para Cafarnaum. Esta é uma das cidades mais importantes da vida de Cristo. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e depois de deixar Nazaré, Cafarnaum tornou-se sua base. Mateus 9 se refere a Cafarnaum como a própria cidade de Jesus. Em Marcos 2:2 lemos, abre aspas, e logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então foram ter com ele uns que conduziam um paralítico, trazido por 4, fecha aspas. Você sabe o que vai acontecer na sequência, né? Isso, eles virão pelo telhado. E eu quero fazer uma pausa por um momento e apontar uma lição que considero essencial aqui. Muitas pessoas vêm a Jesus pela porta da frente, mas nem todos o fazem dessa forma. Essas pessoas do relato de Marcos entram pelo telhado. Zaqueu vai escalar uma árvore. Há muitas maneiras de se aproximar de Jesus, e seu caminho pode ser um pouco diferente. Marcos continua seu relato, abre aspas, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico, fecha aspas. Às vezes lemos este relato e pensamos, adoro a fé que eles exerceram a remover o telhado para baixar o amigo deles. Isso foi incrível. Mas e se fosse o seu telhado? Você consegue imaginar o dono da casa ouvindo a Jesus e depois escuta uma batida, depois outra? Aí ele começa a olhar para cima e de repente, BUM! Há um grande buraco no telhado. E Jesus, o que acha que ele sentiu? No versículo 5 lemos, abre aspas, Jesus viu a fé deles, fecha aspas. Espero que você possa ver que eu destaquei duas palavras diferentes aqui. Primeiro, Jesus viu a fé deles. Jesus não viu que eles tinham destruído o telhado. Ele não disse, ei, vocês estão atrapalhando meu discurso. Ele viu o bem, ele viu a fé deles. Eu também quero destacar a palavra deles. Ele viu a fé deles. Não a fé da pessoa que ele ia curar, mas a fé dos amigos que fizeram o esforço de abrir um buraco no telhado e baixar seu amigo. Esta é uma visão poderosa para aqueles de nós que estão esperando um milagre para alguém que amamos. Jesus viu a fé deles e ele verá a sua fé também. Você e eu podemos exercer nossa fé em nome dos amigos, assim como as pessoas fizeram em Marcos 2. Depois que Jesus viu a fé deles, ele disse ao paralítico, abre aspas, levanta-te e toma teu leito e vai para tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Fecha aspas. Que história poderosa de cura, não acha? Daqui a pouco falaremos sobre as possibilidades de aplicação deste milagre, mas primeiro vamos a uma outra situação ocorrida em Cafarnaum. Jesus teve um dia ocupado. Ele faz um grande milagre no início de Marcos 5, ao qual voltaremos em breve. Depois, ele viaja pelo mar da Galileia até Cafarnaum. Observe o cenário no versículo 21, abre aspas, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, fecha aspas. Veja, Cristo acabou de sair do barco. Talvez ele estivesse cansado e pensando, mal posso esperar para voltar para minha casa e descansar um pouco, mas as pessoas começam a se aglomerar em torno dele. Você já teve uma experiência em que precisa de algum tempo para você, mas várias pessoas querem sua atenção? Eu já. Às vezes quero dizer, ei, preciso de um pouco de espaço agora. Pergunto-me se Jesus já se sentiu assim. Bom, vamos seguir adiante. Nos versículos 22 e 23 de Marcos 5, um líder da sinagoga chamado Jairo aproximou-se dele, abre aspas, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva, fecha aspas. Cristo poderia ter outros planos ou coisas em mente que ele gostaria de fazer, mas ele estava disposto a colocar estas coisas de lado e caminhar com alguém que estivesse sofrendo. E então, abre aspas, Jesus foi com ele, fecha aspas.
Neste ponto da história, quero apresentar a você aquilo que o meu colega Matt Gray chama de sanduíches marconianos. Um sanduíche marconiano acontece quando Marcos começa a nos contar uma história e muda para uma segunda história. Posteriormente, ele retorna à história original. Se você prestar atenção aos sanduíches marconianos, muitas vezes poderemos encontrar algumas ideias poderosas que poderiam passar despercebidas se você olhasse apenas para uma história isoladamente. Neste caso, começamos com Jesus indo ajudar a filha de Jairo. Depois, ele será interrompido por uma mulher. E então, a narrativa voltará para Jairo. Assim, enquanto Jesus caminha com Jairo em direção à sua casa, uma mulher o toca. Marcos nos relata, abre aspas, e uma certa mulher, que por 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. Fecha aspas. Você precisa entender. Assim como os leprosos eram ritualmente impuros, também o era uma mulher com um fluxo de sangue. Não está claro exatamente qual era a condição médica desta mulher, mas seu sangramento persistente a teria tornado constantemente impura. E qualquer pessoa que a tocasse, ou qualquer coisa que ela tocasse, logo se tornaria impura. Se esta mulher fosse casada, seu marido poderia ter usado isto como motivo para o divórcio. Parece provável que durante 12 anos ela esteve em uma espécie de quarentena forçada. O que Jesus faz quando a mulher lhe toca? Uma tradução de Marcos capítulo 5, versículo 30 diz, abre aspas, Jesus se virou, fecha aspas. Novamente, vemos que Jesus está disposto a parar o que ele está fazendo para se dirigir a alguém com uma necessidade imediata. Você e eu podemos sentir como se, às vezes, estivéssemos ficando para trás quando tentamos caminhar com o Salvador. Se esse for o seu sentimento agora, garanto, Jesus se voltará para você. A mulher estava assustada. Ela não queria admitir o que havia feito. Provavelmente, ela deve ter ficado preocupada se Jesus iria ficar chateado com ela. Afinal, de acordo com a tradição judaica da época, ela teve a audácia de tocá-lo, transferindo sua impureza para ele. Mas Jesus não estava preocupado com a impureza ritual. Ele se preocupava com ela. Marcos nos conta que a mulher, abre aspas, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Fecha aspas. Sua confissão pública é uma bênção, porque então Jesus diz publicamente, abre aspas, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Fecha aspas. Cafarnaum é uma cidade pequena, com talvez 1000 pessoas. Não é que a condição da mulher fosse um segredo, mas ao curá-la publicamente, Jesus agora anuncia a todos que ela não está mais excluída da comunidade. Ele está trazendo alguém renegado pela sociedade, colocando-a de volta no centro. Isso é o que Jesus faz. Você notou como Cristo se dirigiu a ela? Ele a chamou de filha. Esta é a única vez no Novo Testamento que Jesus chama alguém de filha. Você pode sentir a ternura desta cena? Este deve ter sido um momento lindo para todos, não acha? Todos, com exceção de Jairo. Talvez ele tenha dito algo como, ok, lembra, minha filha está morrendo. Fico feliz por você tê-la curado, mas precisamos ir. Sabe, talvez você não seja tão impaciente quanto eu. Mas se eu fosse Jairo, eu deveria estar bem frustrado. E pensando algo como, então, você tem essa doença há 12 anos, certo? Ok, nós voltaremos. Você pode esperar mais um dia. Em Marcos 5, 35, lemos que, abre aspas, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga dizendo, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Fecha aspas. Note que, nesse momento, Jesus está tendo uma conversa inspiradora com a mulher recém-curada. Todavia, agora Jairo está esmagado pela notícia da morte de sua querida filhinha. Assim que Jesus ouviu os mensageiros da casa de Jairo, voltou-se para ele e disse, abre aspas, não temas, crê somente, fecha aspas. Essa mensagem é para cada um de nós. E que exemplo de amor e preocupação individuais. Eu me pergunto como Jesus podia se concentrar em Jairo, depois dar toda a sua atenção à mulher e voltar para Jairo novamente quando necessário. Neste ponto, Jesus vai com Pedro, Tiago e João à casa de Jairo, onde as pessoas já estão de luto pelo óbito da jovem. Quando Jesus anuncia que vai curá-la, as pessoas riem dele.
Mas Jesus diz à moça para se levantar, e Marcos relata, abre aspas, logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, fecha aspas. Vamos considerar estes dois milagres juntos. Que o milagre da filha de Jairo e o da mulher com fluxo de sangue, analisados juntos, nos esclarecem melhor do que separados. Talvez uma lição importante é que Jesus para ao longo do caminho para servir. Às vezes podemos ter uma visão mais restritiva de nosso serviço ao próximo e dessa forma esquecer de ajudar outros ao longo do caminho. Cristo para o que está fazendo para servir a Jairo e para novamente o que está fazendo para ajudar a mulher. Também é interessante notar que a filha de Jairo já tinha 12 anos de idade. Veja, todo o período de vida da jovem compreendia o tempo total da doença da mulher com fluxo de sangue. Talvez esse contraste nos ajude a ver que algumas curas acontecem rapidamente e algumas outras levam tempo. A mulher estava lutando durante 12 anos contra a sua doença, enquanto a menina provavelmente estava desfrutando uma boa vida. A doença da jovem é relativamente breve em comparação com o que a mulher estava experimentando. A história se repete ainda hoje, onde algumas pessoas encontram cura rápida para suas doenças, mas outras lutam por um longo período de tempo. Outra conexão importante aqui é que Jairo é um homem rico. A mulher com fluxo de sangue é uma mulher pobre naquele momento. Jesus não diferencia pessoas com base em sua condição social. Ele está pronto para ajudar a todos. Todavia, você lembra que tanto Jairo quanto a mulher se colocaram de joelhos perante Jesus? Esse é um exemplo poderoso para cada um de nós. Será que temos esse sentimento de adoração pelo Cristo? Por um instante, considere as frases que destacamos nestes milagres de cura. Pronto? Vamos lá. Primeiro, Jesus o tocou. Segundo, Jesus viu a fé deles. Terceiro, Jesus foi com ele. Quarto, Jesus se virou. Agora, para você, qual é a mensagem destes relatos? Na sequência, vamos analisar um dos milagres que envolve os elementos da natureza. Uma noite, depois de um longo dia de pregação, o Salvador e seus discípulos entraram no barco para navegar para o outro lado do mar da Galileia. Lemos, abre aspas, surgiu uma grande tempestade de vento e as ondas bateram no barco, de modo que o barco já estava sendo inundado. Mas Jesus estava na popa, dormindo em uma almofada. E eles o acordaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Fecha aspas. Pense nessas palavras dos discípulos. Mestre, você não se importa? Você já teve esse sentimento? Talvez estejamos passando por um momento muito difícil e pensemos, Jesus, você está dormindo? Você não se importa com o que eu estou passando? Mas é claro, Jesus se preocupa e sempre esteve com tudo sob controle. Abre aspas. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Fecha aspas. O problema que aterrorizava os discípulos não preocupava Jesus. Você e eu podemos estar assustados com o nosso futuro, mas Jesus não está dormindo. Ele nos diz, por que você está com medo? Ele tem o poder de trazer calma a nossas vidas, mesmo no meio de grandes tempestades. Calma, ainda não acabou. Essa história ainda tem muito a nos ensinar. Como escreveu Timothy Keller, abre aspas, Marcos está recapitulando intencionalmente o episódio de Jonas. Ele usa palavras e frases quase idênticas. Tanto Jesus como Jonas estão em um barco. As tempestades foram descritas em termos semelhantes. Os dois barcos estão cheios de pessoas aterrorizadas com a morte iminente. Ambos os grupos acordam os profetas adormecidos de forma estressada. Na sequência, as tempestades são miraculosamente acalmadas e os companheiros são salvos. E nos dois relatos, após a calmaria, encontramos homens mais aterrorizados do que antes. As características são muito parecidas com uma exceção, a maior de todas. No exemplo do Antigo Testamento, Jonas é sacrificado na tempestade, mas Jesus não é. Perceba como o relato de Marcos 4 parece irônico. Os discípulos perguntam, Mestre, não te importa que pereçamos? Eles acreditavam que ele dormiria na hora de sua maior necessidade. Na verdade, ocorreria o contrário. No jardim do Getsemane, os discípulos irão dormir em meio ao sofrimento do Messias. Eles irão literalmente abandoná-lo, e mesmo assim, ele os amará para sempre. Jonas foi lançado ao mar por seu próprio pecado, mas Jesus é jogado na última tempestade por nossos pecados. Fecha aspas.
Outro milagre que quero destacar é a multiplicação dos pães, que na verdade é o único milagre que foi narrado em todos os evangelhos. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 14, começando no versículo 14. Abre aspas. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e foi movido de íntima compaixão para com ela, e curou seus enfermos. E caindo a tarde, os seus discípulos vieram até ele e disseram: Este é um lugar deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Fecha aspas. Imagine que você é um dos discípulos e que nunca viu Cristo alimentar multidões antes. Como você acha que reagiria? Os discípulos responderam: Aqui só temos 5 pães e 2 peixes. Mas isso é suficiente para que Jesus multiplique o que eles têm e alimente 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que estavam presentes. Podemos colher muitas grandes lições deste milagre. Uma das minhas favoritas é que Jesus pode pegar nossos poucos pães e peixes e transformá-los em algo surpreendente. Uma outra perspectiva vem do elder Brent H. Nilsson, ao observar que mesmo depois de todas as pessoas encontrarem satisfeitas, havia sobras. Ele disse, abre aspas, depois que o Salvador alimentou a multidão, ele pediu a seus discípulos que reunissem os fragmentos restantes. As sobras encheram 12 cestas. Uma lição que podemos aprender com aquela ocasião é: ele podia alimentar 5.000 e houve sobras. O poder redentor e curativo do Salvador pode agir em qualquer pecado, ferida ou adversidade. Não importa o tamanho ou a dificuldade, sua graça é suficiente. Fecha aspas. Vejamos uma outra lição a partir deste milagre. Em Mateus 14, Jesus Cristo alimentou 5.000 homens, mais mulheres e também as crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. No capítulo seguinte, 4.000 homens, mais mulheres e crianças, estavam escutando o Salvador. Ele então disse, abre aspas, tenho íntima compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desmaie no caminho. Fecha aspas. Bom, agora você já tem experiência com esse tipo de situação, correto? E já sabemos que com certeza ele pode alimentar 4.000 pessoas. Mas os discípulos parecem ter esquecido que o poder do Salvador é mais do que o suficiente, sempre. Em razão da reação dos discípulos, alguns estudiosos acreditam que a alimentação dos 5.000 e dos 4.000 são apenas 2 versões do mesmo evento, ou uma outra opção seria que talvez os discípulos se lembrassem do milagre, mas não queriam que parecesse que eles estavam ansiosos pelo mesmo tipo de manifestação do poder dos céus. Então eles disseram, abre aspas, o que devemos fazer? Fecha aspas. Você e eu temos visto milagres. Suas preces foram atendidas, vocês receberam um sussurro do Espírito Santo, agiram segundo a inspiração e viram algo incrível acontecer. Você ou alguém que você ama recebeu uma bênção do sacerdócio e foi curado. Será que nos lembramos desses milagres? Preste atenção. Se não os anotarmos, podemos facilmente esquecê-los. Você se lembra dos CDs, só as melhores músicas? Tipo, quando sua banda favorita lançava um CD com seus maiores sucessos? Pois bem, sugiro que você considere escrever uma lista dos maiores milagres que você já viu. Se você não tiver tempo para descrever toda a história, escreva algumas palavras que lhe ajudarão a lembrar de cada milagre que você já viu. Já fiz isso algumas vezes e este registro de milagres me ajuda quando sinto que estou pressionado contra uma parede, pois me lembro de que vi Deus fazer milagres em minha vida e sei que Ele vai me ajudar novamente. Bom, agora vamos investir algum tempo nos exorcismos. Este é um tipo único de milagre onde Jesus expulsará um demônio de alguém. Eu não sei quais foram suas experiências de vida, mas não vemos tantas ocorrências disso no mundo moderno, à medida que aumentamos os cuidados com a saúde da população. De fato, às vezes as pessoas olham as descrições de exorcismos nos relatos das escrituras e pensam, talvez essa pessoa tivesse epilepsia ou uma doença diferente. Mas naquela época eles diriam que ela estava possuída por um demônio. Veja, isso é possível. Todavia, é claro que em muitos casos os relatos das escrituras indicam uma possessão real, de um ou mais espíritos malignos habitando uma pessoa. Vamos estudar um desses milagres. O evento foi registrado no capítulo 5 do livro de Marcos.
Isto acontece pouco antes de Jesus chegar a Cafarnaum e curar a filha de Jairo. No versículo 2, lemos que depois de viajar através do mar da Galileia, abre aspas, e saindo ele do barco, imediatamente um homem lhe saiu ao encontro, a partir dos túmulos, e possuía um espírito impuro. Ele morava entre os sepulcros, e ninguém mais conseguia detê-lo, mesmo com uma corrente, pois muitas vezes ele havia sido preso com grilhões e correntes, mas as correntes foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém tinha força para subjugá-lo. Fecha aspas. Você percebeu a repetição? Ninguém conseguia detê-lo. Ninguém tinha força para subjugá-lo. Na sequência, Marcos continua, abre aspas, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e entre os túmulos e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu em direção a ele. Fecha aspas. Pense por um momento sobre esta cena. Você é Jesus. Você sai do barco e este cara que parece realmente assustador vem correndo na sua direção. O que você faz? Eu provavelmente diria, crianças, travem as portas, fechem as janelas, vamos continuar dirigindo. Mas no versículo 9, abre aspas, Jesus perguntou ao homem, qual é o seu nome? Fecha aspas. Jesus sabe o que pode fazer com que as pessoas se afastem e, em vez disso, estende a mão e diz, me fale um pouco de você. Agora, só para ser claro, não estou sugerindo que da próxima vez que você estiver andando por aí e alguma pessoa assustadora vier até você, você deva dizer, ei, qual é o seu nome? Essa não é a lição aqui, né? A irmã Craig enfatizou, abre aspas, Cristo vê as pessoas profundamente. Ele vê as pessoas, suas necessidades e em quem elas podem se tornar. Onde outros viram pescadores, pecadores ou publicanos, Jesus viu discípulos. Onde outros viram um homem possuído por demônios, Jesus olhou além do sofrimento exterior, reconheceu o homem e o curou. Mesmo em nossas vidas ocupadas, podemos seguir o exemplo de Jesus e ver indivíduos, suas necessidades, sua fé, sua luta e em quem eles podem se tornar. Fecha aspas. Na situação que estamos estudando, quando Jesus diz, qual é o seu nome? Os espíritos maus respondem, meu nome é Legião, pois somos muitos. Eles lhes imploraram que não os enviassem para fora da cidade. Agora, lá na encosta, uma grande manada de porcos se alimentava, e os espíritos impuros imploraram, abre aspas, envie-nos para os porcos, fecha aspas. Então, ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada, em número de cerca de 2.000, precipitou-se pela margem íngreme para o mar e afogou-se no mar. No versículo 16 lemos, abre aspas, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado acerca dos porcos e começaram a implorar a Jesus que saísse de seus termos, fecha aspas. Consegue perceber a preocupação das pessoas? Se estes fossem seus 2.000 porcos que morreram, você ficaria realmente chateado, não acha? Mas o que aconteceu com o homem que foi curado? Abre aspas. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que havia sido possuído por demônios implorou-lhe que pudesse estar com ele, mas Jesus recusou. Fecha aspas. Olha que interessante. Aquele homem quer fazer algo que era justo. Era como se ele estivesse dizendo algo como, Jesus, quero me juntar à sua equipe. E Jesus diz que não. Conversamos em uma aula anterior a respeito do segredo messiânico, lembra? Normalmente Jesus diria, não conte a ninguém que foi curado. Mas aqui é uma exceção. Jesus ordena, abre aspas, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Todos se maravilhavam. Fecha aspas. Uma poderosa lição deste milagre é que, mesmo quando temos um desejo justo, como entrar no barco para seguir Jesus, às vezes ele vai dizer, não, eu não preciso que você faça essa parte do meu trabalho. Eu preciso que você faça outra coisa. Aquele homem não recebeu a missão que queria, mas ele aceitou a missão que Jesus lhe deu. Um derradeiro elemento que aprendemos com os milagres de exorcismos é que Jesus tem poder sobre Satanás e seus seguidores. Vamos estudar nosso último milagre de hoje. Cristo traz de volta Lázaro dos mortos. Como apresentado em uma aula anterior no Evangelho de João, existem 7 sinais ou milagres, cada um dos quais revela algo sobre Jesus Cristo. Este 7º milagre em João, a culminação dos milagres de Cristo, apresenta a história de Lázaro.
No capítulo 11 de João, começando pelo verso 1, lemos, abre aspas, estava então enfermo um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, a cidade de Maria e sua irmã Marta. Fecha aspas. Conhecemos Maria e Marta em uma aula anterior, em Lucas capítulo 10. Abre aspas. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Fecha aspas. Aqui, um primeiro insight. O Pai Celestial e Jesus Cristo veem as coisas de maneira diferente do que nós. As irmãs estão dizendo, isso é terrível. E Jesus diz, não, isso trará glória para Deus. De forma diferente do que se poderia esperar, Cristo não sai imediatamente ao socorro de seu amigo. Ele esperou por 2 dias. Você já sentiu que Deus estava um pouco atrasado para lhe abençoar? Talvez você tenha estado orando por um milagre, esperando com todo o seu coração, e então Deus não faz nada. Isso pode ser realmente frustrante. E tenho certeza de que foi mais do que frustrante para Maria e Marta, porque seu irmão Lázaro faleceu. Em João 11:17 lemos, abre aspas, chegando, pois, Jesus, soube que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Fecha aspas. Entenda, alguns judeus tinham uma crença de que quando uma pessoa morria, seu espírito permanecia perto do corpo por 3 dias. Se Jesus tivesse trazido Lázaro de volta nos primeiros 2 dias, teria sido um milagre, mas não tão impressionante porque as pessoas poderiam ter pensado que o espírito de Lázaro tinha apenas saído para dar uma volta e regressara. Ou alguns poderiam ter dito, como Miracle Max, abre aspas, Lázaro estava apenas um pouco morto, fecha aspas. Agora que Lázaro estava morto há 4 dias, não havia nenhuma maneira possível de Jesus trazê-lo de volta dos mortos. Ou pelo menos era o que as pessoas pensavam. Com essas informações em mente, talvez isto nos ajude a ver porque Jesus disse que aquela doença traria glória para Deus. Agora, Jesus teria uma oportunidade de mostrar seu poder de uma maneira que nunca havia sido mostrada antes. Quando Cristo chega em Betânia, ele tem 2 interações distintas, uma com Marta e outra com Maria. Em João 11:20 lemos, abre aspas, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Fecha aspas. Você consegue se colocar por uns instantes no lugar de Marta? Jesus lhe diz, eu sou a ressurreição e a vida. Se você acredita em mim, você nunca morrerá. Crês tu nisto? Pense por um momento sobre esta pergunta. Crês tu nisto? Jesus não diz, você sabe? Conhecimento não é um requisito obrigatório, mas acreditar sim. Considere o padrão estabelecido pelo Salvador nas Escrituras. Em Mateus 8:13, vemos, como crestes, te seja feito. Mateus 9:28, credes vós que eu possa fazer isto? Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. João 11:26, crês tu nisto? Crês tu nisto? Essa pergunta traz à tona um dos testemunhos mais poderosos em todo o Novo Testamento. Marta responde, abre aspas, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Fecha aspas. Reflita por um momento e permita que o testemunho de Marta entre em seu coração. Abre aspas. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Fecha aspas. Marta volta até sua irmã e diz, Jesus está procurando você. Quando Maria encontra Jesus, ela ajoelhou-se a seus pés e disse-lhe, abre aspas, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fecha aspas. Percebeu? Ela diz exatamente a mesma coisa que Marta. Entretanto, mesmo que a conversa inicie da mesma forma, ela não vai terminar igual. Em vez de uma longa conversa, abre aspas, Jesus vendo-a chorar, e os judeus que com ela vinham também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Fecha aspas.
Na sequência, João relata que, abre aspas, Jesus chorou, fecha aspas. As diferentes maneiras que Jesus interage com as duas mulheres são incríveis. Quando você está com uma dor no coração, você precisa falar sobre isso. Às vezes, você só precisa de alguém para chorar com você, para lhe ouvir. Naquele momento difícil, Marta precisava de alguém com quem conversar. De forma diferente, Maria precisava de alguém para chorar com ela. Jesus irá responder às nossas necessidades de forma individual, de acordo com o que nós precisamos. Por que Jesus chorou? Ele sabe que dentro de pouco tempo Lázaro será trazido dos mortos. Eu acredito que ele chorou porque sentiu o que Maria estava sentindo. Essa verdade também é válida para você e para mim. Jesus compreende nossas emoções e tem empatia por nós. Então, Jesus vai até o túmulo, onde o corpo de Lázaro estava sepultado, e diz ao povo para remover a pedra que servia como porta na entrada. Note a resposta de Marta. Ela diz, abre aspas, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, fecha aspas. Ela havia acabado de expressar sua fé em Cristo, mas agora estava preocupada com o cheiro do corpo em decomposição. Como James Martin ensina, abre aspas, como a maioria de nós, Marta luta com sua fé, sim, eu acredito, e com sua dúvida, ou pelo menos com sua confusão, já cheira mal, fecha aspas. Assim como a Marta do relato, você e eu oscilamos entre fé e o medo. Todavia, felizmente, nós podemos confiar em Cristo. O relato continua e Jesus, abre aspas, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir, fecha aspas. Cristo confirma sua afirmação, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus pode conquistar qualquer coisa, inclusive a morte. Começamos este podcast compartilhando um milagre que vi. Quero concluir com mais um milagre que envolve uma espécie de atraso divino. Ainda na faculdade, senti-me inspirado a escrever um livro respondendo às perguntas mais comuns dos jovens da igreja, tais como: por que devo esperar até os 16 anos para namorar? Ou como se sente o Espírito Santo? Durante um ano inteiro, passei cada minuto livre que tive trabalhando em meu manuscrito. Cheguei até a ter uma grande ideia para o título. Então, enviei o manuscrito para uma editora, e eles o rejeitaram. Eu jejuei, orei, pesquisei mais e o enviei a outra editora, e eles o rejeitaram também. Eu repeti o ciclo de preparação novamente e o submeti a uma terceira editora. Aí, adivinha? Sim, também não deu certo. A esta altura existia apenas mais uma editora que provavelmente teria interesse no tema. Naquela época, eles eram bem pequenos, mas eu lhes enviei meu manuscrito. A boa notícia foi que eles adoraram a ideia. Entretanto, a má notícia era que eles tinham acabado de assinar um contrato para publicar um livro semelhante. Por isso, não podiam trabalhar comigo. Eu fiquei muito desapontado. Eu tinha investido centenas de horas neste livro, mas todos os meus esforços tinham sido em vão. Vamos avançar alguns anos. Por uma gentileza dos céus, tive uma oportunidade de gravar uma palestra em CD para a Deseret Book, que levou a outras publicações. Por exemplo, eu conheci Anthony Sweet e escrevemos em coautoria os livros Por Quê e o livro Como, que eram livros que respondiam a perguntas de adolescentes. Grande parte do conteúdo que eu havia escrito anteriormente foi usada nesses livros. Eu me senti muito feliz. Os livros eram muito melhores do que eu poderia ter produzido sozinho, e é claro que com a capacidade de marketing da minha editora, o alcance da obra foi ampliado sensivelmente. Pouco antes do livro Como ser publicado, por acaso conheci um dos autores do livro de perguntas e respostas que havia sido publicado por aquela quarta editora, lembra? Eu contei a ele que eu havia tentado publicar meu livro de perguntas e respostas com sua editora, mas que ele havia me superado. Você tem sorte, ele me disse. Por razões fora de seu controle, seu livro não tinha tido tanto sucesso quanto ele esperava. Ele disse, abre aspas, as cópias não vendidas do livro estão em um armazém e são completamente invisíveis para o público, fecha aspas. O armazém ficava perto de minha casa, então fui e comprei uma cópia. Era um belo livro, bem escrito e com um excelente projeto. Foi uma pena que não tivesse tido mais sucesso. Ao segurar o livro, fiquei cheio de gratidão pelas coisas não terem funcionado da maneira que eu esperava inicialmente.
Todas as minhas orações tinham sido para que meu livro fosse aceito por essa pequena editora. Na época, as rejeições que recebi foram extremamente dolorosas, mas na verdade eram manifestações da misericórdia divina. Passaram-se vários anos desde a conversa que tive com o outro autor. Comecei a me perguntar se meu final feliz teria sido às custas dele. Busquei contato com ele novamente, a fim de conhecê-lo um pouco melhor. Em nossa conversa, ele compartilhou, abre aspas, durante anos eu quis falar e publicar. Fiz as duas coisas, mas aprendi que não gosto de viajar para falar e não encontro a satisfação em publicar minhas ideias. Fecha aspas. Ele me contou também que nos últimos 8 anos havia trabalhado como professor adjunto de comunidade, família e ciências da dependência, além de seu trabalho de tempo integral. Ele disse, abre aspas, eu adoro trabalhar com os indivíduos em recuperação. Minhas experiências de ensino no campus mudaram minha vida de uma maneira maravilhosa. Sabe? Não sei se teria aceitado esta posição para ensinar aqui se tivesse tido sucesso em publicar e falar. Fecha aspas. Cada uma de nossas experiências tinha levado a decepções iniciais que foram difíceis. O fato de terem tido finais felizes não tira a tristeza que sentimos ao longo da viagem. No entanto, esses desafios acabaram resultando em belas experiências de vida. Deus trabalha de maneiras misteriosas e às vezes o que parece ser um atraso em nossas vidas é o poder de Deus que se manifesta. Se você está no meio de uma situação que parece sem solução neste momento, peço-lhe que tenha confiança e confie em Deus. Ele vai te ajudar e garanto que Ele não te esqueceu. Ele já fez milagres antes e vai fazer milagres em sua vida. Se os seus problemas parecem sem solução, ou caso você sinta que já é tarde demais, lembre-se das palavras de Cristo ao desesperado Jairo. Abre aspas. Não temas, crê somente. Fecha aspas. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.